E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Vamos lá para mais um vídeo no canal. Galera, curte, comenta, compartilha os vídeos, por favor, porque isso me ajuda a atingir o maior número de pessoas. E se inscreva no canal se ainda não for inscrito. E se estiver assistindo o vídeo pela primeira vez, pessoal, esse acho que é o vídeo de número 60, se eu não contei errado lá. E ele está encerrando aqui quase que um ciclo desse formato filosófico do canal. Eu vou abranger agora um outro formato aqui, mais ou menos mantendo, né, claro, minhas ideias. A minha ideia é que até aqui você entendesse quem eu sou, como eu penso, né, como eu vejo a vida. Ah, então você é esse cara, você faz tudo certo? Claro que não, faço tudo errado, sou um mero pecador errante, mas eu sei o que é certo e o que é errado e eu busco passar para as pessoas o que eu acredito ser o certo, né? E busco aplicar na minha vida o que eu acredito ser o certo. Se algum ser humano conseguir aplicar tudo de certo na sua vida o tempo todo, tudo que é correto e ético o tempo todo, meus parabéns, cara. Tem um camarada aí, o último que eu vi faz 2000 anos. Então a gente vai tentando, claro, trazer aqui conhecimento, né? Procurar dividir, né, esse conhecimento, trazer, não sou nenhum professor, nenhum filósofo, nada do tipo. Mas eu procuro trazer aqui alguma coisa que eu aprendi, algum entendimento que eu tenho, para que de repente isso traga alguma luz para alguém. Então, como eu ia dizendo, esse assunto de hoje era para ser quase que o nome do canal, porque eu tinha uma ideia de criar, no princípio eram para ser 3 canais. Mas aí eu vi que ia ser um pouco complicado e eu não daria conta, e hoje eu percebo que eu não daria conta mesmo, né? Eu tenho o meu trabalho tradicional, do qual eu amo e não tem como separada dos outros. E isso que eu faço aqui, na verdade, é quase que um desabafo que eu tento passar para vocês, né? Uma troca de experiências, como eu disse, para ver se de repente faz sentido para alguém, né? É o que eu penso e eu gosto de passar isso para frente. Se você concorda ou não, para mim é quase que irrelevante, porque é o modo que eu penso. E espero que você não concorde, que você pense por si mesmo, né? E tenha seus próprios princípios. É como eu sempre digo aqui em alguns outros vídeos. Eu acho que a gente tem que procurar outras pessoas de valores, de caráter, de princípios, de ética, para se inspirar, mas não para se espelhar. Eu acho meio estúpido querer ser igual a alguém, ser idêntico a alguém, querer copiar alguém. Eu acho que a gente tem que procurar ser o maior autêntico possível, para a gente não ser só mais um tijolo no muro e ser o tijolo no muro. Beleza? Vamos lá. Chega de enrolação, esse vídeo talvez fique um pouquinho longo, mas eu quero falar aqui sobre bom senso. Galera, primeiro o que é bom senso? Bom senso ele vem de coerência, equilíbrio, de juízo, da palavra juízo, fazer um julgamento. E eu vejo que as pessoas estão sacrificando isso há muito na nossa sociedade. E o juízo é algo que você faz com o seu conhecimento. E justamente numa sociedade onde conhecimento é algo tão abundante, né, e tão de fácil acesso, digamos assim, as pessoas vêm sacrificando, vêm negligenciando o bom senso e fingindo que ele não existe. Elas estão como se tivesse a vontade de pertencer a alguma coisa, a vontade de estar em um meio, né, a vontade de ser aceita em um grupo, né, é muito maior do que o caráter da pessoa, de repente, né, do que o juízo que ela faz. Veja um exemplo mais, sem querer criticar, galera, mas sendo honestos, né? Um exemplo aqui, torcidas de futebol, né? Aquelas organizadas, né? Não aquele cara que pega a família, vai assistir um jogo, os amigos ali numa boa para curtir, para se divertir. Mas torcidas organizadas. A gente vê hoje times insignificantes praticamente, né? Assim, comparado com os outros. Eu praticamente, galera, não vou citar nada aqui porque eu nem assisto futebol, né? Não gosto, então já não entendo, mas eu vejo as torcidas por aí
brigando, querendo brigar, literalmente transformando estádios em campos de batalha, né? E de graça, né? A troco de quê? A troco de se denominar daquela organizada, daquela torcida, a troco de ser aceito ali naquele meio. Elas não visam as consequências que está tendo para elas, as consequências que está tendo para os outros, as consequências que está trazendo, né? Às vezes até para o próprio time. Muitas vezes eu mesmo, uma época que eu gostei um pouco mais de futebol, já me questionei se eu iria assistir um jogo, né, de medo das torcidas organizadas, de preocupação com essa questão aí. E o que elas fazem hoje, né, é confundir o bom senso com o senso comum, né? O que é o senso comum? O senso comum é essa mesma questão. Dentro da torcida, ok, todo mundo concorda que tem que ir lá e sair na mão. Isso é o senso comum daquele grupo. Agora, no geral, na sociedade, a gente sabe que isso é uma insanidade total. Agora, qual que é a questão também, né, que eu vejo que o bom senso tinha que ser mais aplicado na nossa vida em sociedade, principalmente no campo político? Sim, vou falar aqui um pouco de política. O que eu vejo o grande problema disso tudo? As pessoas, para ser aceitas naquele grupo político, que hoje virou uma polarização, palavra comprida, ou elas são parte do A, ou elas são parte do B. Não importa quem está correto, quem tem razão. Só importa o lado que você é. Ah, esse cara aqui falou que o Paulo é gordo. Ah, então vamos excluir ele, vamos bater nele, vamos arrebentar com ele, vamos denunciar no Facebook, vamos não sei o quê. Ah, esse outro cara aqui falou que o Paulo é gordo. Ah, mas esse cara aí tava brincando. Ah, ele não é assim também, né? Não é tão gordo. Ah, ninguém mais pode falar nada. Vocês entenderam onde que foi o bom senso das pessoas? Me diz se eu tô mentindo, me diz se eu tô errado. É aí que foi. Então não importa mais o que é falado, e sim quem fala, entendeu? Da onde vem. E isso é um senso comum. E aí, quando esse lado aqui fala uma coisa e você não pode criticar, automaticamente, quando esse falar, você também tem que concordar com ele. Mas não importa mais o que o bom senso diz. Importa só o senso comum do seu grupo. Se esse cara falou, esse aqui tem que criticar. Se esse falou, esse aqui tem que bater em cima. Porque a gente tem que discutir o tempo todo, a gente tem que brigar o tempo todo e não podemos debater, não podemos argumentar. Muitas vezes eu sou de uma posição conservadora, não gosto de dizer que eu sou de direita, porque de direita virou bolsonarista, eu não sou bolsonarista. Eu tenho os meus ideais desde que eu tinha há anos e anos atrás, né? E ele não corresponde, ele corresponde ao meu ideal, à minha filosofia de vida, e não a um político em si. Político, eu não gosto de todos igualmente, alguns mais do que os outros, talvez. Mas, enfim, eu como um cara conservador, às vezes eu vou debater contra uma ideia de esquerda, né, uma ideia comunista ali, socialista, e eu vou lá e a pessoa faz uma postagem, eu vou lá e argumento, a pessoa me responde, né? Muitas vezes meus amigos tal, ultimamente eu ando até evitando, eu argumento alguma coisa, a pessoa vem depois pessoalmente e ela me dá uma resposta, né? Que ela... E... Ah, mas eu te respondi lá, tal, você não me desculpa? Eu falo, meu, se eu não tivesse preparado para uma resposta, eu não tinha argumentado. Eu estou preparado para todas as respostas. Eu acho que as pessoas, só que hoje em dia as pessoas tudo ofende, tudo magoa, né? Você não pode nada. Justamente pela questão do bom senso, a pessoa não tem o bom senso de entender que a outra tem um pensamento diferente, que a outra vai enxergar aquilo de uma outra forma e que é debatendo aos poucos, é argumentando, é lidando, que você vai mudar a ideia dela ou talvez mudar a sua, né? Se, como o filósofo disse, se nem a água que passa, ninguém se banha duas vezes no mesmo rio, pois quando você volta, nem o rio é o mesmo e nem você.
Então a gente muda, as coisas mudam, as circunstâncias mudam. A gente tem que estar aberto a essa mudança. E a gente tem que começar a praticar mais o bom senso e não o senso comum. A gente tem que entender, eu tenho uma frase que eu sempre digo, pode ser meu pai, que é uma das pessoas, meu pai e minha mãe são as duas pessoas que eu mais amo nesse mundo. Pode ser um deles. E eles são prova disso. Que quando eu acredito que eles não estão certos, eu debato com eles e eu questiono eles e eu critico eles. São raras essas vezes, mas acontece, entendeu? Pode ser qualquer um, pode ser o político que eu votei, que quando ele tiver errado, eu votei nele. Se ele tiver errado, eu vou criticar. Se eu não concordar, eu vou questionar. Falar, pô, mas como que funciona isso? Ah, isso é assim, assim. Ah, bom. Mas não aceitar. Ah, eu vou não fazer parte do senso comum porque eu votei naquele político, eu tenho que aceitar tudo que ele faz, né? Eu vi agora uma reportagem, por exemplo, onde você vê as pessoas, o mal que isso causa, né? É algo que vem histórico já, aquela famosa frase, pão e circo ao povo. Hoje é muito mais circo do que pão. Eu vi uma matéria de que uma favela, não sei na onde, uma comunidade lá, ia ganhar um parque, né? Assim, um parque seria, pelo que eu entendi, seria como uma praça, né? Não seria um parque de diversões, não é a Disney, mas um parque ali, uma praça, uma caminhada, tal, a lagoa, alguma coisa nesse sentido, né? E eu fiquei pensando, quem precisa de energia elétrica? Quem precisa de água encanada? Quem precisa de rede de esgoto? Quem precisa de asfalto quando se tem um parque, né? E as pessoas ali, a matéria fazia uma menção daquilo como se fosse grande coisa. Gente, estão enfiando goela abaixo um parque, né? Aqui na nossa cidade, na minha cidade, as luzes dos postes estão todas queimadas. Tem poste para todo lado com lâmpada queimada já faz algum tempo. E no Natal encheram a cidade de luzinhas. Encheram luzinhas para todo lado. 100 e poucos mil, segundo até alguns vereadores citaram aí, gastos em luzinha, enfeite de Natal. E as lâmpadas das ruas onde as pessoas andam de madrugada para ir trabalhar, voltando do trabalho, ou voltando mesmo de baladas, de festa, seja de onde for. A gente tem direito, porque é pago a iluminação pública todo mês, né? No seu talão de luz ali, não sei se você sabe. Então acho que a gente tem direito a isso. Então é aí que entra, galera. Eu vejo que as pessoas em busca de um senso comum para ser aceita em um meio, em uma torcida, em um partido, em um grupo, elas têm sacrificado esse bom senso. E aproveitando-se disso, uma minoria canalha e ordinária tem usado essas pessoas como massa de manobra, né? Esse lado aqui fala uma coisa, independente se está certo ou errado, os apoiadores dele vão entrar na frente como escudo, como linha de frente, como peões em um tabuleiro. E se esse cara que fala uma coisa errada, a mesma coisa. Os camaradas dele vão entrar na frente como um escudo, como linha de frente, e enquanto os dois brigam, o bom senso é asfixiado, é assassinado e ignorado ao extremo. Galera, mais bom senso e menos senso comum, por favor. Vamos procurar julgar melhor as coisas, ok? Vou ficando por aqui. Meus parabéns se você assistiu até o final. E espero ter passado. Eu fiz algumas anotações. Vamos lá. Era isso aí mesmo, galera. Meus parabéns se assistiu o vídeo até aqui. Vou me encerrando. Curte, comenta, compartilhe. Um grande abraço. Fiquem com Deus.